Olá pessoal, eu sou a Paloma e esse é meu canal. Faz um tempo que eu não posto vídeo, algumas semanas, mas estou de volta para comentar com vocês tudo que eu li durante o mês de março, as novidades, que não foram muitas, e os meus planos para o mês de abril. Eu não sei exatamente quantos dias faz que eu dei uma afastada do canal. Eu tô tentando não ficar me justificando, sabe, pra vocês, porque eu acho que é muito mais interessante que eu poste vídeo quando eu tenho vontade de postar vídeos do que apenas postar vídeos pra manter a frequência do canal. Mas eu queria começar essa atualização justificando a minha ausência aqui no canal. Não foi, assim, algo que eu escolhi fazer. Na verdade, eu escolhi fazer sim. Eu escolhi me colocar em dois projetos de leitura bem grandes e desafiadores que acabaram me mantendo um pouco longe do canal nesses últimos dias. Não exatamente é uma desculpa ou uma justificativa, porque eu poderia ter postado vídeo nesse meio tempo, eu poderia ter criado conteúdos diferentes pra colocar pra vocês aqui, mas eu queria me dedicar a essas leituras, eu queria ler sem preocupação, então foi por isso que eu acabei me ausentando um pouquinho aqui do canal. Nesses dias que eu fiquei longe aqui do canal, eu tive essa ideia que eu sempre tenho, assim, de tempos em tempos essa ideia me ocorre, que é de fazer lives. Só que como eu acabei trocando de computador no início do ano, eu não tinha mais uma câmera pra fazer lives pra vocês, fora o meu celular, porque eu já uso ele pra gravar vídeo, eu não queria usar de novo pra fazer lives pra vocês, então eu acabei meio que afastando essa ideia. Mas nesse tempo que eu fiquei afastada do canal, isso veio à tona de novo na minha cabeça, porque era uma forma de eu manter a frequência de vídeos do canal sem que eu tivesse que me comprometer com outras coisas além do que eu já estava fazendo. Isso acabou me dando um incentivo aí e eu acabei investindo numa webcam pra fazer lives aqui no canal. A webcam ainda não chegou e foi um investimento assim bem pesado da minha parte, por isso é que eu peço por favor a vocês que continuem me acompanhando aqui no canal, assistindo vídeos, comprando nos links da Amazon, enfim, pra me ajudar a pagar esses investimentos, né, que eu acabo fazendo no meio do caminho. Mas eu espero que quando ela chegar, quando eu configurar certinho, eu consiga fazer mais lives aqui no YouTube mesmo, tá? Eu não vou pra outra plataforma porque eu não tenho mais cabeça. Enfim, eu vou tentar manter uma certa frequência de lives aqui no YouTube quando eu não estiver com vontade de postar vídeo, que também é uma coisa que eu tenho que me programar pra fazer, etc. Vocês entendem. Eu li bastante coisa, pra falar a verdade. Os dois primeiros livros que eu li no mês, eu não vou comentar sobre eles, porque eu comentei num vlog que teve aqui no canal. Eu não sei se foi o último vídeo que eu postei ou o penúltimo. Eu vou deixar marcado aqui no card caso vocês queiram assistir. Não era pra entrar em março, tá? Esses livros não estavam programados para ler em março, mas acabou entrando porque por 1 ou 2 dias, assim, eles acabaram entrando nesse mês. Eu estou falando de A Metade Perdida e O Sol Também é uma Estrela. Então, se você quiser saber a minha opinião sobre essas duas leituras, entra nesse vídeo aqui que tá bem legal e assiste, porque eu falo tudo lá. Se eu não me engano, depois dessas duas leituras, foi quando eu decidi entrar no meu primeiro projeto de leitura, que foi um desses dois que eu acabei de comentar com vocês. E eu estou falando da minha releitura da Saga dos Corvos. Eu já li os 3 primeiros livros, eu não lembro quando exatamente, mas eu lembro que foi assim, um por ano. Acho que deve ter sido 2017, 18 e 19, foi alguma coisa assim. Eu li os 3 primeiros volumes da série e eu nunca finalizei a série porque eu não tive coragem de ler o último. E finalmente eu decidi recomeçar a série porque agora eu tenho todos os volumes aqui na minha estante. Eu reli o primeiro volume, que foi The Raven Boys, ou Os Garotos Corvos. Essa foi uma leitura muito especial mesmo, porque eu tinha certas expectativas pro livro, mas eu já sabia que eu ia amar, porque eu não acho que essa série vai deixar de me agradar algum dia, sabe? Eu acho que vai ser uma série muito atemporal, assim, que eu vou pegar em qualquer momento da minha vida pra reler e eu vou gostar mesmo assim. Eu marquei muita coisa estava muito clara desde o início, coisas que acontecem no final, coisas que acontecem nos outros livros que já estavam escancarados aqui, mas que a gente não pega enquanto a gente não relê, sabe? Foi uma experiência incrível e eu estou com certeza muito incentivada a continuar esse projeto de leitura o mais rápido possível. Os meus planos, gente, para o mês de março
março era ler a saga inteira. Era pegar os 4 livros, um seguido do outro, e ler até o final. Só que acabou não dando certo. Coloquei outros livros na lista, e esse acabou ficando o único da série que eu li em março. Mas eu pretendo ler com mais rapidez, assim. Se eu conseguir, eu quero dar uma forçadinha nesse daqui e ler um seguido do outro. É isso, gente. A minha próxima leitura, né, fora aquelas que eu já comentei com vocês, foi The Raven Boys, o primeiro livro da série dos Garotos Corvos. Depois dele, eu peguei o nosso livro de leitura conjunta que eu estou fazendo com umas meninas lá no meu clube de leituras conjuntas. Se vocês não conhecem o meu clube, é o Palavras em Série, eu vou deixar o link dele marcado aqui na descrição. É um clube à parte de mim que eu criei pra gente fazer leituras conjuntas mensais de séries completas. Esse mês foi o livro 3 de Alma, é o primeiro volume, e esse é Inocência, e eu odeio esse ponto de interrogação aqui no final, porque eu não consigo falar como uma pergunta, mas enfim. Capa Tenebrosa à parte, eu vou comentar um pouco mais sobre essa série mais pra frente, eu vou fazer um vídeo especial sobre ela, mas saibam que é uma série muito original, eu diria, porque mistura lobisomens, vampiros, fantasmas, steampunk, uma sociedade londrina vitoriana, sombrinhas, coisas novas, tecnologia e mistério. É uma coisa que eu não consigo explicar pra vocês. Um dia eu ainda falo mais dessa série pra vocês, mas foi um livro bem curtinho, foi uma experiência muito legal para o terceiro livro da série, e nós vamos continuar as leituras conjuntas em abril e maio com os livros 4 e 5, e aí nós finalizamos essa série, porque foi uma experiência muito louca até agora, então é isso, gente. Esse foi o outro livro que eu li no mês de março. Eu vou falar sobre ele mais pra frente, tá? Então me desculpem ser tão evasiva, tão breve nas minhas opiniões, mas é isso. Aí depois disso... Ai, eu tinha comprado um livro muito querido na pré-venda e acabou que antecipou a pré-venda, e logo que ele chegou aqui em casa eu já peguei pra ler, e em 2 dias eu finalizei essa leitura que foi maravilhosa. Eu estou falando de Heartstopper volume 3. Eu comprei na pré-venda porque eu queria muito os brindes. Os 2 primeiros eu também tinha comprado na pré-venda. Foram histórias que eu fiquei esperando, assim, um certo tempo pra conseguir ler em português, porque eu tava lendo pelo aplicativo do Tapas. A própria autora posta nesse aplicativo, então se vocês não quiserem comprar esses volumes e vocês souberem ler em inglês, recomendo que vocês procurem o Tapas, tá? Porque a autora posta tudo lá. Mas eu tava muito animada de ter essas edições em português, e mais do que isso, de ter o terceiro volume, que foi o último que eu li. A autora já postou o 4º volume no Tapas, eu acho, e ele já tá publicado lá fora. Vai chegar ainda esse ano, se eu não me engano, pela seguinte, então eu tô bem animada pra ler. Mas esse daqui, gente, foi tudo o que eu esperava e mais. Apesar de já ter lido e de já saber a história, ele complementa muito bem a série de Heartstopper, porque a própria autora fala aqui na nota dela que os livros de romance e que as histórias de romance devem acabar quando as duas pessoas ficam juntas, porque isso é só o início da jornada. Porque por mais que você decida namorar com uma pessoa ou ter um relacionamento com uma pessoa, você não conhece 100% dessa pessoa. São ali nos primeiros meses do seu relacionamento, nos primeiros anos do seu relacionamento, que você vai conhecer muito mais daquela pessoa e que você vai se apaixonar muito mais por ela. Então essa foi a principal história, sabe? O principal objetivo da autora nesse terceiro volume de Heartstopper foi fazer com que o Charlie e o Nick se conheçam mais. E muitas coisas que estavam escondidas vão ser reveladas nesse aqui. Ele tem um gatilho principal que eu acho importante falar pra vocês. Ele fala muito sobre transtornos alimentares, tá? Então se vocês têm gatilho com esse assunto, cuidado. Mas eu acho que a autora fala com muito respeito, ela fala com muita sensibilidade sobre. Sério, gente, esse livro foi tudo pra mim, assim, eu não consigo me expressar com relação a Heartstopper, porque eu tenho uma ligação com essa história muito profunda que eu real não consigo explicar. Ele é bem maior do que os 2 primeiros, eu tava vendo, ele deve ter umas 50 páginas a mais esse aqui, e foi tudo, assim, tudo pra mim. Não vejo a hora de ter o 4º volume em mãos. Vou comprar na pré-venda, provavelmente. É isso, gente. A minha próxima leitura do mês de março foi Heartstopper, e só dessas leituras que eu comentei com vocês, o mês já tinha valido a pena. Mas não acabou. Aí depois disso, eu não sabia o que ler, porque eu estava lendo outras coisas, eu tava meio desanimada. Aí eu decidi fazer o seguinte, eu decidi organizar as minhas leituras numa planilha. Sim, gente, eu criei uma planilha no Excel pra organizar as minhas leituras, só pra eu conseguir cumprir um combinado que eu fiz comigo mesma esse ano. E esse combinado, gente, é o seguinte: a cada 2 livros que eu leio da minha TBR,
eu posso comprar um livro. Então eu tenho que ler 2 livros pra comprar um livro, pra meio que equilibrar, porque eu sei que eu não vou conseguir zerar a minha TBR, não vou conseguir zerar a minha estante, não vou ler todos os livros que eu tenho pra ler. Então pelo menos manter esse equilíbrio de 2 pra 1. Os livros físicos estavam tranquilos, eu comprei acho que 4 livros esse ano já, e eu já li mais de 8 livros físicos, então tava tranquilo. Só que os meus e-books já são uma outra história, porque eu tenho muitos e-books pra ler, então eu decidi fazer a mesma coisa. A cada 2 e-books que eu leio, eu posso comprar um e-book. Acontece que esse ano eu já tinha comprado mais e-books do que eu já tinha lido, então eu tava um pouco desequilibrada, e aí eu decidi pegar um e-book pra ler, na verdade não um mais 2, vou comentar já. E esse primeiro e-book que eu peguei foi Laura Jean Vive Terminando Comigo. Eu comprei essa HQ porque estavam falando muito bem. Eu gosto de comprar HQs em formato digital porque eu consigo ler em um lugar que é colorido, então eu não vejo problema algum em não ter o papel. E eu fiquei bem animada pra ler essa HQ porque ela tava fazendo um certo sucesso aqui quando ela saiu. E eu gostei, eu não amei essa história, mas eu gostei bastante, assim. Eu acho que se fosse uma história como Heartstopper, que a autora tivesse dividido em alguns volumes, eu teria gostado bem mais. Porque eu acho que os assuntos principais ficaram um pouco superficiais pro meu gosto, sabe? Então eu gostaria de ter visto mais coisas. Mas basicamente, esse livro vai contar sobre a nossa protagonista, que é uma garota lésbica que namora com a Laura Jean. Só que a Laura Jean vive terminando com a nossa protagonista. O relacionamento delas não é um relacionamento saudável, porque parece que é meio que assim, unilateral, sabe? É só a nossa protagonista que mostra o afeto, que mostra o amor e que quer ter um relacionamento sério com a Laura Jean, mas ela fica traindo a nossa protagonista, vive terminando com ela. A HQ vai meio que focar na superação da nossa protagonista nesse relacionamento, pra ela conseguir sair desse relacionamento, pra ela conseguir ter um relacionamento mais saudável, até mesmo com ela mesma, sabe? Eu achei a arte dessa história em quadrinho maravilhosa, assim, nossa, o gráfico dessa história é incrível, ele é todo rosinha e branco, sabe? Eu gostaria muito de ter ele no papel, porque eu acho lindo, mas eu não amei a história, como eu falei pra vocês. Esses assuntos de relacionamento abusivo, de relacionamento saudável, de amizades e como a sua vida fica quando você tem uma pessoa que te controla muito, eu acho que foram um pouco superficiais pra mim. Eu gostaria de ter visto muito mais, por isso é que eu não amei essa HQ, mas valeu muito a pena ler, com certeza, e eu consegui tirar um e-book da minha lista que estava aí na minha lista de e-books pra ler, consegui equilibrar um pouquinho mais essa conta. Então essa foi a minha outra leitura do mês de março. Aí as minhas 2 últimas leituras, que também foi um e-book e um livro físico, eu deixei pro final porque eu não finalizei ainda. Então eu tô fazendo esse vídeo meio que de leituras de março, mas eu não finalizei essas leituras e elas não vão ser finalizadas em março, porque hoje já é dia 31. Então assim, sem condição. A primeira leitura é do segundo projeto que eu comentei com vocês, que está sendo um projeto bem extenso, por sinal. E eu estou falando de O Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel, que é a primeira parte dessa história que foi dividida em 3 livros. E eu estou basicamente na metade dele, eu consegui ler 230 páginas durante esse mês, porque eu fui intercalando essa leitura com outras coisas. Eu já li esse livro uma vez, em 2018 ou 19, foi alguma coisa assim, foi uma leitura recente e eu estou gostando bastante da releitura porque eu acho que agora ele está bem mais fluido do que ele foi da primeira vez. Toda vez que me perguntam se Senhor dos Anéis é bom, se é fácil de ler, eu fico meio assim de falar pra pessoa que é fácil de ler, porque a escrita não é difícil, não é um livro complicado, é uma história assim, um pouco complexa no sentido de você ver muitas coisas novas, sabe? O autor cria muitas coisas novas, mas da primeira vez que eu li, ele foi um pouco denso pra mim, assim, foi uma história que eu demorei pra ler, sabe? E nessa segunda vez, ele tá bem mais fluido, eu acho que é porque eu já meio que já esperava, sabe, as coisas que iam acontecer, e porque eu já tava com uma certa expectativa pra ele, diferente da primeira vez que eu li. Então essa segunda leitura tá sendo bem legal. Eu parei no livro 2, na divisão, então eu vou começar no mês de abril esse livro 2. Tecnicamente eu estou participando do projeto de leitura da Milena, Enevoada, se vocês conhecem. Ela decidiu fazer essa leitura conjunta de Senhor dos Anéis pra que a gente assista a série em agosto que vai sair? Quando que vai sair a série? Não sei, gente, tô meio perdida. Mas vai sair uma série do Senhor dos Anéis. De acordo com a Milena, a série foca muito mais em Silmarillion. É esse o título, gente? Eu não sei, eu nunca li esse outro livro, mas pelo que eu vi, a série foca um pouco mais nesse livro e não tanto na Sociedade do Anel, as Duas Torres e tal. Mas eu gostei desse projeto e eu acabei entrando pra reler essa história. Só que eu estou falando tecnicamente porque eu não estou conseguindo seguir o cronograma deles, porque eu acabei intercalando essa leitura com outras coisas, então por isso
isso é que eu estou meio que assim, participando, eu peguei o incentivo de começar a ler, mas eu não estou lendo exatamente com o cronograma da Milena, sabe? Eu estou meio que lendo no meu ritmo conforme bate a vontade de ler, porque eu acho que assim eu vou conseguir ter uma relação um pouco mais saudável com O Senhor dos Anéis. Então eu espero finalizar esse livro agora em abril, espero pelo menos finalizar até a metade do mês, sabe? Ler essas outras 200 páginas mais ou menos em 15 dias. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar bastante, bastante mesmo. E aí depois a gente passa para o segundo volume, que eu nunca li, vai ser inédito pra mim. Eu só li esse primeiro volume mesmo, mas tá sendo uma experiência muito legal. E eu recomendo pra vocês, caso vocês queiram tentar, né, pegar esse incentivo da leitura conjunta da Milena, porque ajuda demais saber que outras pessoas também estão lendo com a gente. E aí, gente, nesses últimos dias que eu queria equilibrar o meu e-book, como eu falei pra vocês, eu peguei uma outra história pra ler e eu acho que eu vou fazer um outro vídeo falando sobre um assunto, porque eu tô precisando desabafar sobre esse assunto. Mas eu vou só comentar com vocês, porque eu comecei a ler um e-book e parei na metade, então eu meio que perdi um dia inteiro de leitura com uma leitura que eu não consigo terminar. Gente, então, eu sou fãzaça de slow burn. Explicando, caso você não conheça esse trope dos livros de romance, o slow burn é quando o relacionamento das personagens, né, das protagonistas, enfim, dos protagonistas, não é feito de forma muito dinâmica. A autora demora pra desenvolver o romance deles, porque, gente, eu não consigo acreditar que as pessoas em um dia, 2 dias já estão completamente apaixonadas, e isso não desce pra mim. Então por isso é que eu sou fã, sempre fui, sempre vou ser fã do plot mais incrível que existe nos livros de romance, que é o slow burn, que é o fato da autora tomar o seu tempo para desenvolver o relacionamento das personagens antes que qualquer coisa aconteça, se é que vocês me entendem. E eu estava, né, pensando nisso esses dias e eu lembrei que o BookTok, né, o TikTok dos livros, sempre indica uma autora e dizem que ela é a rainha do slow burn, que é a Mariana Zapata. Dizem que ela é a rainha do slow burn, muita gente indica os livros dela no BookTok e eu decidi pegar um desses livros pra ler, que foi The Wall of Winnipeg and Me, que já foi traduzido para o português como A Muralha de Winnipeg e Eu. Eu estou em 70% desse livro. Detalhe, todos os livros da autora têm mais ou menos 500 páginas. Eu estou em 70% de The Wall of Winnipeg, então assim, eu já li muita coisa e nada aconteceu. Não, gente, mas vocês não estão entendendo, não é uma coisa negativa. Pra mim, é a coisa mais positiva que poderia acontecer, porque o relacionamento tá tão desenvolvido, gente, eles já fizeram tanta coisa juntos pra se conhecer que eu não consigo nem falar sobre essa autora, porque, olha, tudo que me prometeram é verdade. Eu estou amando, ainda estou em 70%, espero finalizar esse livro hoje, mas é isso, ou amanhã talvez, não sei quando vai ser, mas eu queria comentar sobre isso porque é uma coisa que eu sinto muito falta nos livros de romance. Comenta aí se vocês querem que eu faça um vídeo falando sobre isso, um vídeo falando sobre as minhas experiências com livros de romance, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, porque eu tô bem animada pra fazer, tô bem hypada pra fazer esse vídeo. Esse livro vai contar sobre a Vanessa, que é uma moça que trabalha de assistente, é como se ela fosse uma assistente pessoal de um grande astro da NFL, que é um jogador de futebol americano, que é o Aiden. E ele é considerado a muralha de Winnipeg, porque ele nasceu em Winnipeg, no Canadá, e ele é um cara enorme, assim, enorme, pelo que a autora diz, ele é um cara gigante, e ele joga na defesa do time, então por isso é que ele é a muralha de Winnipeg. E a Vanessa trabalha pra ele como assistente pessoal, só que o Aiden é aquele cara super frio, que não tem amigos, que não tem família. Ele não é arrogante, mas ele não se esforça pra se relacionar com as outras pessoas. Ele é aquele cara super solitário que não te fala nem bom dia, assim, basicamente. E já faz 2 anos que a Vanessa tá trabalhando pra ele, só que ela não aguenta mais essa situação, porque ele não liga pra nada, assim, ele não lembra do aniversário dela, ele não fala bom dia, ele é aquele cara super brutão, e ela não aguenta mais essas condições de trabalho, sabe? Ela quer um chefe, uma pessoa que seja um pouco mais agradável. Não só isso, como ela quer seguir o sonho dela de ser uma design gráfica. Se distanciar dele, ela quer se demitir. E ela faz isso, gente. Ela se demite, tá? Ela fala assim, não quero mais, tchau. Até que um dia ela está na própria casa dela, o Aiden bate na porta dela e diz que ele tem uma proposta pra fazer. Ele quer que ela se case com ele porque ele precisa de uma esposa. Além de termos o trope de slow burn, né, que é um dos meus favoritos, nós também temos o trope de casamento falso, que é uma coisa que eu gosto. Não é todo mundo que gosta, mas é uma coisa que eu gosto. E de proximidade forçada, porque eles são forçados a morar juntos.
Eu não tenho palavras pra descrever esse livro, sério. Como eu falei, não é o favorito da autora porque a Vanessa, ela faz uns monólogos bem grandes, assim, ela pensa em muita coisa e ela explica muita coisa e os diálogos são meio que separados, assim. Existe uma pergunta, aí tem um monólogo da Vanessa e uma resposta, sabe? Então isso pode atrapalhar um pouquinho a leitura de vocês. Eu não sei como está a edição em português porque eu estou lendo em inglês, mas eu acredito que esteja tão boa quanto o livro original. E assim, gente, eu estou muito feliz. Eu com certeza vou ler todos os livros dessa autora. Já estou colocando lá na minha wishlist, né, todos os livros dela. Ela tem outros livros publicados aqui no Brasil. Eu pretendo ler todos os livros dessa autora porque ela me conquistou em 70%. Não, gente, nem 70%. Ela me conquistou em 20% do livro, ela já tinha me conquistado porque nada tinha acontecido e eu tava lá felizaça lendo o relacionamento dos dois sendo desenvolvido. Então, é isso, gente. Eu pretendo finalizar O Senhor dos Anéis e The Wall of Winnipeg and Me em abril e pretendo ler outras coisas também, que eu não sei exatamente o que vai ser, mas essa previsão para o futuro que eu falei pra vocês é justamente com relação a essas séries. Eu pretendo finalizar A Sociedade do Anel e pretendo pegar As Duas Torres já, se possível, para começar a ler. Também pretendo ler o 2 e o 3, se der, de Os Garotos Corvos, porque eu quero adiantar essa leitura pra fazer um vídeo bem especial da saga pra vocês. E eu vou tentar ler alguns outros e-books, né, caso eu consiga, pra equilibrar essa minha planilha. Também quero ler outros livros de fantasia que eu tenho aqui, pegar algumas coisas novas. Talvez ouvir um livro, porque faz tanto tempo que eu não ouço um livro que eu nem sei mais o que é ouvir livro, gente. Enfim, eu não sei o que eu vou fazer, mas um dia eu conto pra vocês como vai ser a minha leitura de abril. É basicamente isso que aconteceu no meu mês de março. Não deixa de comentar se você quer o vídeo sobre romance, se você quer algum outro vídeo, eu acho que eu posso fazer também. Comenta aí como é que foi o seu mês de março, se você gostou das suas leituras, se você leu livros bons ou não tão bons. Estou bem animada para continuar as minhas leituras em abril. Curta esse vídeo se você ainda não curtiu, porque me ajuda demais. Aproveita para se inscrever aqui no canal para não perder mais os vídeos que eu vou postar. E se tudo der certo, não perder as lives que eu pretendo fazer aqui no YouTube para conversar um pouco mais com vocês, né? Para ter um momento aí de, sei lá, de conversa, de intimidade com vocês, porque eu acho que vale a pena a gente tentar fazer. É isso, gente. Nossa, falei demais. Muito, muito, muito obrigada por vocês assistirem, por me acompanharem até aqui. Agora eu acho que eu fico por aqui e a gente se vê num próximo vídeo aqui do canal. Um beijão pra vocês e tchau!